Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 9. Shalya Parva. Gadayuda Parva. Capítulo 51. Da Diksha da ossos para Indra. Seu filho Sarasvati ensina a Brahmanas por 12 anos durante tempo de seca. Vaisampayana disse: lá, naquele Tirtha, ó Bharata, onde o Senhor das Estrelas tinha nos tempos passados realizado o sacrifício Rajasuya, uma grande batalha foi lutada na qual Taraka foi a raiz do mal. Banhando-se naquele Tirtha e fazendo muitos presentes, o virtuoso Bala de alma purificada procedeu ao Tirtha do Muni chamado Sarasvata. Lá, durante uma seca que se estendeu por 12 anos, o sábio Sarasvata, antigamente, ensinou os Vedas para muitos principais dos Brahmanas. Janamejaya disse: porque o sábio Sarasvata, alto de mérito ascético, ensinou os Vedas para os rishis durante uma seca de 12 anos. Vaisampayana continuou: nos tempos antigos, ó monarca, havia um sábio inteligente de grande mérito ascético. Ele era célebre pelo nome de Dadika. Possuindo um controle completo sobre seus sentidos, ele levava a vida de um brahmachari. Por causa de suas austeridades ascéticas excessivas, Chakra foi afligido por um grande temor. O sábio não podia ser desviado de sua penitência nem pela oferta de diversas espécies de recompensas. Finalmente o castigador de Paka, para tentar o sábio, despachou para ele a Apsara extremamente bela e celestial, de nome Alambusa. Lá onde nas margens do Sarasvati o sábio de grande alma estava engajado no ato de gratificar os deuses, a donzela celestial citada acima, ó monarca, fez seu aparecimento. Vendo aquela donzela de membros belos, a semente vital daquele asceta de alma purificada saiu. Ela caiu no Sarasvati, e o último a segurou com cuidado. De fato, ó touro entre homens, o rio, contemplando aquela semente, a manteve em seu útero. Com o tempo a semente se desenvolveu em um feto e o grande rio o manteve para que ele pudesse ser inspirado com vida como uma criança. Quando chegou a hora, o principal dos rios deu à luz aquela criança e então foi, ó Senhor, levando-a com ela, até aquele rishi. Vendo aquele melhor dos rishis em um conclave, Sarasvati, ó monarca, enquanto transferindo a criança, disse essas palavras: ó rishi regenerado, esse é teu filho que eu mantive por devoção por ti. Aquela tua semente que saiu a visão da Apsara Alambusa foi mantida por mim em meu útero, ó rishi regenerado, por devoção por ti, sabendo bem que aquela tua energia nunca sofreria destruição. Dado por mim, aceite esse teu próprio filho impecável. Assim endereçado por ela, o rishi aceitou a criança e sentiu grande alegria. Por afeição, aquele principal dos Brahmanas então cheirou a cabeça de seu filho e o segurou em um abraço apertado, ó o principal da linhagem de Bharata, por algum tempo. Satisfeito com o rio, o grande asceta Dadika então deu uma bênção a ela, dizendo: os Vishvadevas, os rishis, e todas as tribos dos Gandharvas e as Apsaras, de agora em diante, ó abençoada, derivarão grande felicidade quando oblações de tua água forem oferecidas a eles. Tendo dito isso para o grande rio, o sábio, satisfeito e cheio de alegria, então a louvou nestas palavras: ouça-as devidamente, ó rei. Tu tiveste tua origem, ó altamente abençoada, do lago de Brahma nos tempos passados. Todos os ascetas devotos rígidos te conhecem, ó o principal dos rios. Sempre de feições agradáveis, tu me fizeste grande bem. Esse teu esplêndido filho, alto da aparência mais formosa, será conhecido pelo nome de Sarasvata. Esse teu filho, capaz de criar novos mundos, se tornará conhecido pelo teu nome. De fato, aquele grande asceta será conhecido pelo nome de Sarasvata. Durante uma seca que se estenderá por 12 anos, este Sarasvata, ó abençoada, ensinará os Vedas para muitos principais dos Brahmanas. Ó abençoada Sarasvati, pela minha graça, tu sempre serás, ó bela, o principal de todos os rios sagrados. Assim mesmo o grande rio foi elogiado pelo sábio depois que o último tinha concedido bênçãos a ela.
O rio então, em grande alegria, partiu, ó touro da raça Bharata, levando com ela aquela criança. Enquanto isso, na ocasião de uma guerra entre os deuses e os Danavas, Shakra vagou pelos 3 mundos à procura de armas. O grande deus, no entanto, fracassou em achar armas que fossem boas para matar os inimigos dos celestiais. Shakra então disse para os deuses: eu não posso lidar com os grandes asuras. De fato, sem os ossos de Dadika, nossos inimigos não podem ser mortos. Ó melhores dos celestiais, vão, portanto, aquele principal dos rishis e o solicitem, dizendo: conceda-nos, ó Dadika, teus ossos. Com eles nós mataremos nossos inimigos. Suplicado por eles por causa de seus ossos, aquele principal dos rishis, ó o chefe da linhagem de Kuru, abandonou sem hesitação sua vida. Tendo feito o que era agradável para os deuses, o sábio alcançou muitas regiões de mérito inesgotável. Com seus ossos, enquanto isso, Shakra alegremente fez serem feitas muitas espécies de armas, tais como raios, discos, massas pesadas, e muitos tipos de cacetetes e clavas. Igual ao próprio Criador, Dadika tinha sido gerado pelo grandioso Rishi Bhrigu, o filho do Senhor de todas as criaturas, com a ajuda de suas penitências austeras. De membros vigorosos e possuidor de grande energia, Dadika tinha sido feito a mais forte das criaturas no mundo. O pujante Dadika, célebre por sua glória, tornou-se alto como o rei das montanhas. O castigador de Paka tinha estado sempre ansioso por conta de sua energia. Com o raio nascido da energia Brahma, inspirado com mantras, ó Bharata, Indra fez um barulho alto quando ele o arremessou, e matou 99 heróis entre os Daityas. Depois que um tempo longo e terrível tinha decorrido desde então, ocorreu uma seca, ó rei, que se estendeu por 12 anos. Durante aquela seca de 12 anos, os grandes rishis, em busca de sustento, fugiram, ó monarca, para todos os lados. Vendo-os espalhados em todas as direções, o sábio Sarasvata também colocou seu coração na fuga. O rio Sarasvati então disse a ele: tu não precisas, ó filho, partir daqui, pois eu sempre te abastecerei com comida aqui mesmo por te dar peixes grandes. Fique, portanto, aqui mesmo. Assim endereçado pelo rio, o sábio continuou a viver lá e oferecer oblações de alimento para os rishis e os deuses. Ele obtinha também seu alimento diário e assim continuava a sustentar a si mesmo e aos deuses. Depois que aqueles 12 anos de seca tinham passado, os grandes rishis pediram uns aos outros por preleções sobre os Vedas. Enquanto vagando com estômagos famintos, os rishis tinham perdido o conhecimento dos Vedas. Não havia, de fato, algum entre eles que pudesse entender as escrituras. Aconteceu que alguém entre eles encontrou o Sarasvata, aquele principal dos rishis, enquanto o último estava lendo os Vedas com atenção concentrada. Voltando ao conclave de rishis, ele falou a eles de Sarasvata de esplendor inigualável e aparência divina engajado em ler os Vedas em um bosque solitário. Então todos os grandes rishis foram àquele local, e conjuntamente falaram para Sarasvata, aquele melhor dos ascetas, essas palavras: nos ensine, ó sábio. Para eles o asceta respondeu, dizendo: tornem-se meus discípulos devidamente. O conclave de ascetas respondeu: ó filho, tu és jovem demais em idade. Após o que ele respondeu aos ascetas, eu devo agir de maneira que meu mérito religioso não possa sofrer uma diminuição. Aquele que ensina impropriamente, e aquele que aprende impropriamente, estão ambos perdidos no piscar de olhos e vêm a odiar um ao outro. Não é em idade, ou decrepitude, ou riqueza, ou no número de parentes que rishis encontram seu direito a mérito. É notável aquele entre nós que é capaz de ler e compreender os Vedas. Ouvindo essas palavras dele, aqueles munis devidamente se tornaram seus discípulos e obtendo dele seus Vedas, começaram novamente a louvar seus ritos. 60.000 munis se tornaram discípulos do rishi regenerado Sarasvata para adquirir seus Vedas dele. Tendo obediência àquele rishi agradável, embora um menino, cada um dos munis levou um punhado de grama e o ofereceu a ele para seu assento.
o filho poderoso de Roine, e o irmão mais velho de Queixava, tendo doado riqueza naquele Tirta, então procedeu alegremente para outro lugar onde vivia nos tempos antigos uma velha senhora sem ter passado pela cerimônia de casamento. Capítulo 52. Filha de Cuniganga vive até idade avançada antes de uma noite de casamento. Janamejaya disse: porque, ó regenerado, aquela moça se dirigiu a penitências ascéticas, nos tempos passados. Por que razão ela praticou penitências, e qual era seu voto? Inigualável e repleto de mistério é o discurso que eu já ouvi de ti. Diga-me agora todos os detalhes com relação a como aquela donzela se engajou em penitências. Vaisampayana disse: havia um rishi de energia abundante e grande fama, chamado Kunigarga. Aquele principal dos ascetas, tendo praticado as mais rígidas das penitências, ó rei, criou uma filha de fisionomia formosa por meio de um decreto de sua vontade. Contemplando-a, o célebre asceta Kunigarga ficava cheio de alegria. Ele abandonou seu corpo, ó rei, e então foi para o céu. Aquela moça impecável e amável de fisionomia formosa, enquanto isso, de olhos como pétalas de lótus, continuou a praticar penitências severas e muito rígidas. Ela adorava os pitris e os deuses com jejuns. Na prática de tais penitências severas um longo período decorreu. Embora seu pai tivesse estado para entregá-la para um marido, ela ainda não desejou casar, pois ela não viu um marido que pudesse ser digno dela. Continuando a emaciar seu corpo com penitências austeras, ela se dedicou ao culto dos pitris e dos deuses naquela floresta solitária. Embora engajada em tal esforço, ó monarca, e embora ela se emaciasse pela idade e austeridade, ela ainda se considerava feliz. Finalmente, quando ela ficou muito velha tanto que não podia mais se mover nenhum único passo sem ser ajudada por alguém, ela colocou seu coração em ir para o outro mundo. Vendo ela prestes a abandonar seu corpo, Narada disse a ela: ó impecável, tu não tens regiões de bem-aventurança a alcançar por não teres te purificado por meio do rito de casamento. Ó tu de grandes votos, nós ouvimos isso no céu. Grandiosas foram tuas austeridades ascéticas, mas tu não tens direito a regiões de bem-aventurança. Ouvindo essas palavras de Narada, a senhora idosa foi a uma assembleia de rishis e disse: eu darei metade das minhas penitências para aquele que aceitar minha mão em casamento. Depois que ela tinha dito aquelas palavras, o filho de Galava, o rishi, conhecido pelo nome de Sringavati, aceitou sua mão, tendo proposto esse pacto a ela. Com esse pacto, ó senhora bela, eu aceitarei tua mão, que tu vivas comigo por somente uma noite. Tendo concordado com aquele pacto, ela lhe deu sua mão. De fato, o filho de Galava, de acordo com as ordenanças prescritas e tendo devidamente despejado libações no fogo, aceitou sua mão e casou-se com ela. Naquela noite ela se tornou uma dama da aparência mais formosa, vestida em traje celeste e enfeitada com ornamentos e guirlandas celestes e coberta com unguentos e perfumes celestes. Vendo-a resplandecente com beleza, o filho de Galava ficou muito feliz e passou uma noite em sua companhia. No dia seguinte ela disse a ele: o pacto, ó Brahmana, que eu fiz contigo, foi cumprido, ó o principal dos ascetas. Abençoado sejas tu, eu agora te deixarei. Depois de obter sua permissão, ela mais uma vez disse: aquele que, com atenção absorta, passar uma noite nesse Tirta depois de ter gratificado os habitantes do céu com oblações de água, obterá aquele mérito que é daquele que cumpre o voto de Brahmacharya por 58 anos. Tendo dito essas palavras, aquela senhora casta foi para o céu. O rishi, seu marido, ficou muito triste, por viver da memória da beleza dela. Por causa do pacto que ele tinha feito, ele aceitou com dificuldade metade das penitências dela. Abandonando seu corpo ele logo a seguiu, movido pela tristeza, ó chefe da linhagem de Bharata, e forçado a isso por sua beleza. Essa é a história gloriosa da donzela idosa que eu te contei. Esse mesmo é o relato de seu Brahmacharya e de sua partida auspiciosa para o céu. Enquanto Labaladeva ouviu a respeito da morte de Shalya,
tendo feito presentes para os brahmanas lá, ele cedeu à angústia, ó opressor de seus inimigos, por Shalya que tinha sido morto pelos Pandavas em batalha. Então ele da linhagem de Madhu, tendo saído dos arredores de Samantapanchaka, questionou os rishis acerca dos resultados da batalha em Kurukshetra. Perguntados por aquele leão da raça Yadu sobre os resultados da batalha em Kurukshetra, aqueles de grande alma lhe contaram como tudo tinha acontecido. Capítulo 53. Kuru arando solo de Kurukshetra, aqueles que morrem em batalha, ou por se absterem de alimento com sentidos despertos, vão para o céu. Os rishis disseram, ó Rama, este Samantapanchaka é citado como o eterno altar norte de Brahman, o senhor de todas as criaturas. Lá os habitantes do céu, aqueles concessores de benefícios grandiosos, realizaram nos tempos antigos um grande sacrifício. Aquele principal dos sábios nobres, Kuru de grande alma, de grande inteligência e energia imensurável, cultivou este campo por muitos anos. Por isso ele veio a ser Kurukshetra, o campo de Kuru. Rama disse: por que razão Kuru de grande alma cultivou este campo? Eu desejo ter isso narrado por vocês, ó rishis possuidores de abundância de penitências. Os rishis disseram, nos tempos antigos, ó Rama, Kuru estava empenhado em arar perseverantemente o solo deste campo. Shakra, descendo do céu, lhe perguntou o motivo, dizendo: porque ó rei, tu estás empenhado nessa tarefa com tal perseverança? Qual é teu propósito, ó nobre sábio, para a realização do qual tu estás arando o solo? Kuru então respondeu, dizendo: ó tu de 100 sacrifícios, aqueles que morrerem nessa planície irão para regiões de bem-aventurança depois de serem purificados de seus pecados. O senhor Chakra, ridicularizando isso, voltou para o céu. O nobre sábio Kuru, no entanto, sem ficar deprimido em absoluto, continuou a arar o solo. Chakra repetidamente ia até ele e repetidamente, recebendo a mesma resposta, partia ridicularizando-o. Kuru, no entanto, por conta disso, não se sentiu deprimido. Vendo o rei arar a terra com perseverança incansável, Chakra convocou os celestiais e os informou da ocupação do monarca. Ouvindo as palavras de Indra, os celestiais disseram ao seu chefe de 1000 olhos: pare o sábio nobre, ó Chakra, por lhe conceder um benefício, se tu puderes. Se homens, somente por morrerem vierem para o céu, sem terem realizado sacrifícios para nós, nossa própria existência será posta em perigo. Assim exortado, Chakra então voltou àquele sábio nobre e disse: não labute mais. Haja de acordo com minhas palavras. Aqueles homens que morrerem aqui, tendo se abstido de alimento com todos os seus sentidos despertos, e aqueles que perecerem aqui em batalha, ó rei, virão para o céu. Eles, ó tu de grande alma, desfrutarão das bênçãos do céu, ó monarca. Assim endereçado, o rei Kuru respondeu a Chakra, dizendo: assim seja. Despedindo-se de Kuru, o matador de Vala, Chakra, então, com o coração alegre, voltou rapidamente para o céu. Assim mesmo, ó o principal da linhagem de Yadu, aquele sábio nobre, nos tempos antigos, arou essa planície e Chakra prometeu grande mérito para aqueles que abandonassem seus corpos aqui. De fato, foi sancionado por todos os principais entre os deuses, encabeçados por Brahman, e pelos rishis santos, que na terra não haveria lugar mais sagrado do que este. Os homens que realizam penitências rígidas aqui irão todos depois de abandonarem seus corpos para a residência de Brahman. Aqueles homens meritórios, além disso, que doarem sua riqueza aqui logo terão sua riqueza dobrada. Aqueles, além disso, que, na expectativa de benefícios, residirem constantemente aqui, nunca terão que visitar a região de Yama. Aqueles reis que realizarem sacrifícios grandiosos aqui residirão tanto tempo no céu quanto a própria terra durar. O chefe dos celestiais, o próprio Chakra, compôs um verso aqui e o cantou. Ouça-o, ó Baladeva. O próprio pó de Kurukshetra, carregado pelo vento, purificará pessoas de más ações e as levará para o céu.
os principais entre os deuses, como também aqueles entre os brahmanas, e muitos principais entre os reis da terra tais como Nriga e outros, tendo realizado sacrifícios suntuosos aqui, depois de abandonarem seus corpos foram para o céu. O espaço entre os lagos Tarantuka e Arantuka e de Rama e Chamachakra é conhecido como Kurukshetra. Samantapanchaka é chamado de altar sacrificial norte de Brahman, o senhor de todas as criaturas. Auspicioso, altamente sagrado e muito considerado pelos habitantes do céu, é esse lugar que possui todos os atributos. É por isso que kshatriyas mortos em batalha aqui alcançam regiões sagradas de bem-aventurança eterna. Isso mesmo foi dito pelo próprio Chakra sobre a bem-aventurança sublime de Kurukshetra. Tudo que Chakra disse foi, além disso, aprovado e sancionado por Brahman, por Vishnu, e por Maheshvara. Capítulo 54. No próximo Tirtha Narada aparece e relata a batalha para Balarama. Ele imediatamente vai testemunhar Bhima e Duryodhana. Vaisampayana disse: tendo visitado Kurukshetra e doado riqueza lá, ele da linhagem de Satyavata então procedeu, ó Janamejaya, para um eremitério amplo e extremamente belo. Aquele eremitério era coberto com árvores maduca e mangueiras, e cheio de tlakshas e nyagrodas. E ele continha muitas árvores viúvas e arjuna e jaqueiras excelentes. Contemplando aquele retiro vistoso com muitas marcas de sacralidade, Baladeva perguntou aos rishis de quem ele era. Aqueles de grande alma, ó rei, disseram para Baladeva: escute em detalhes, ó Rama, de quem foi esse retiro nos tempos passados. Aqui o deus Vishnu antigamente realizou penitências austeras. Aqui ele realizou devidamente todos os sacrifícios eternos. Aqui uma moça Brahmane, levando desde a juventude o voto de Brahmacharya, veio a ser coroada com êxito ascético. Enfim, na posse de poderes de yoga, aquela dama de penitências ascéticas foi para o céu. Sandilha de grande alma, ó rei, teve uma filha bela que era casta, dedicada a votos severos, autocontrolada e observadora de Brahmacharya. Tendo realizado as mais severas das penitências tais como são incapazes de ser realizadas por mulheres, a dama abençoada finalmente foi para o céu, adorada pelos deuses e brahmanas. Tendo ouvido essas palavras dos rishis, Baladeva entrou naquele retiro. Se despedindo dos rishis, Baladeva de glória imorredora passou pela realização de todos os ritos e cerimônias do crepúsculo noturno no lado de Himavati e então começou sua subida da montanha. O poderoso Balarama, tendo o emblema da palmeira em seu estandarte, não tinha ido longe em sua subida quando ele viu um tirtha sagrado e agradável e admirável à vista. Contemplando a glória do Sarasvati, como também o tirtha chamado Plakshaprasravana, Vala em seguida alcançou outro excelente e principal dos tirthas chamado Karavapana. O herói do arado, de grande força, tendo feito muitos presentes lá, banhou-se na água fria, clara, sagrada, e purificadora de pecados daquele tirtha. Passando lá com os ascetas e os brahmanas, Rama então procedeu ao retiro sagrado dos Mitra-varunas. De Karavapana ele procedeu para aquele local no Yamuna onde nos tempos antigos Indra e Agni e Aryaman tinham obtido grande felicidade. Banhando-se lá, aquele touro da raça Yadu, de alma virtuosa, obteve grande felicidade. O herói então se sentou com os rishis e os siddhas lá para escutar sua conversa excelente. Lá onde o Rama se sentou no meio daquele conclave, o adorável Rishi Narada chegou no decorrer de sua perambulação. Coberto com cabelos emaranhados, e vestido em raios dourados, ele levava em suas mãos, ó rei, um bastão feito de ouro e um jarro de água feito do mesmo metal precioso. Habilidoso em cantar e dançar e adorado por deuses e brahmanas, ele tinha com ele um belo vina de notas melodiosas, feito de casco de tartaruga. Um provocador de brigas e sempre afeito a disputas, o Rishi Celeste chegou àquele local onde o belo Rama estava descansando. Se levantando e honrando suficientemente o Rishi Celeste, de votos regulados, Rama perguntou a ele sobre tudo o que tinha acontecido aos Kurus.
Familiarizado com todos os deveres e costumes, Narada então, ó rei, lhe disse tudo, como tinha acontecido, sobre o horrível extermínio dos Kurus. O filho de Rohini então, em palavras tristes, questionou o Rishi, dizendo: qual é o estado do campo? Como estão agora aqueles reis que se reuniram lá? Eu ouvi tudo anteriormente, ó tu que és possuidor da riqueza de penitências, mas minha curiosidade é grande para ouvir isso em detalhes. Narada disse: Bhishma e Drona e o senhor dos Sindhus já caíram. O filho de Vikartana Karna também caiu, com seus filhos, aqueles grandiosos guerreiros em carros. Burishrava também, ó o filho de Rohini, e o valente chefe dos Madras caíram. Estes e muitos outros heróis poderosos que estavam reunidos lá, preparados para sacrificar suas vidas pela vitória de Duryodhana, aqueles reis e príncipes que não recuavam da batalha, todos morreram. Ouça-me agora, ó Madhava, a respeito daqueles que ainda estão vivos. No exército do filho de Dhritarashtra, somente 3 subjugadores de hostes ainda estão vivos. Eles são Kripa e Kritavarma e o valente filho de Drona. Estes também, ó Rama, fugiram por medo para os 10 pontos do horizonte. Depois da queda de Shalya e da fuga de Kripa e dos outros, Duryodhana, em grande aflição, entrou nas profundidades do lago de Vaipayana. Enquanto deitado esticado para descansar no fundo do lago depois de encantar suas águas, Duryodhana foi aproximado pelos Pandavas com Krishna e perfurado por eles com suas palavras cruéis. Perfurado com dardos verbais, ó Rama, de todos os lados, o poderoso e heróico Duryodhana se elevou do lago armado com sua massa pesada. Ele se adiantou para lutar com Bhima por hora. Seu combate terrível, ó Rama, se realizará hoje. Se tu sentes alguma curiosidade, então te apresse, ó Madhava, sem te demorares aqui. Vá, se tu desejares, e testemunhe aquela batalha terrível entre teus 2 discípulos. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras de Narada, Rama se despediu respeitosamente daqueles principais dos Brahmanas e dispensou todos aqueles que o tinham acompanhado em sua peregrinação. De fato, ele ordenou seus servidores, dizendo: voltem para Dvaraka. Ele então desceu daquele príncipe das montanhas e daquele eremitério formoso chamado Plakshaprasravana. Tendo escutado ao discurso dos sábios acerca dos grandes méritos de Tirtas, Rama de glória imorredora cantou esse verso no meio dos Brahmanas: onde mais há tal felicidade como aquela em uma residência perto do Sarasvati? Onde também tais méritos como aqueles em uma residência perto do Sarasvati? Homens têm ido para o céu, tendo se aproximado do Sarasvati. Todos devem sempre se lembrar do Sarasvati. Sarasvati é o mais sagrado dos rios. Sarasvati sempre concede a maior felicidade para os homens. Os homens, depois de se aproximarem do Sarasvati, não terão que se afligir por seus pecados nesse mundo ou no outro. Repetidamente lançando seus olhos com alegria no Sarasvati, aquele opressor de inimigos então subiu em um carro excelente ao qual estavam unidos corcéis vistosos. Viajando então naquele carro de grande velocidade, Baladeva, aquele touro da raça Yadu, desejoso de ver de perto o combate de seus 2 discípulos, chegou no campo. Capítulo 55. Por conselho de Balarama, eles vão para Samantapanchaka, na planície Kuru, para lutar. Vaisampayana disse: assim mesmo, ó Janamejaya, aquele combate terrível se realizou. O rei Dhritarashtra, em grande tristeza, disse essas palavras com referência a isso. Dhritarashtra disse: vendo Rama se aproximar daquele local quando a luta com massa estava prestes a acontecer, como, ó Sanjaya, meu filho lutou com Bhima. Sanjaya disse: vendo a presença de Rama, teu filho valente, Duryodhana de braços poderosos, desejoso de lutar, ficou cheio de alegria. Vendo o herói do arado, o rei Yudhishthira, ó Bharata, se levantou e honrou devidamente, sentindo grande alegria. Ele lhe deu um assento e perguntou sobre seu bem-estar.
Rama então respondeu a Yudhishthira nessas palavras gentis e justas que eram muito benéficas para heróis: eu soube pelos rishis, ó o melhor dos reis, que Kurukshetra é um local altamente sagrado e purificador de pecados, igual ao próprio céu, adorado por deuses e rishis e brahmanas de grande alma. Aqueles homens que abandonam seus corpos enquanto envolvidos em batalha naquele campo sem dúvida residirão, ó Senhor, no céu com o próprio chakra. Eu irei, por isso, ó rei, rapidamente para Samantapanchaka. No mundo dos deuses, aquele local é conhecido como o altar sacrificial norte de Brahman, o Senhor de todas as criaturas. Aquele que morre em batalha naquele eterno e mais sagrado dos locais dos três mundos é certo de alcançar o céu. Dizendo: assim seja. Ó monarca, o bravo filho de Kunti, o senhor Yudhishthira, procedeu em direção a Samantapanchaka. O rei Duryodhana também, pegando sua massa gigantesca, colericamente procedeu a pé com os Pandavas. Enquanto procedendo dessa maneira, armado com massa e vestido em armadura, os celestiais no céu o elogiaram, dizendo: excelente, excelente. Os charanas rápidos como ar, vendo o rei Kuru, ficaram cheios de deleite. Cercado pelos Pandavas, teu filho, o rei Kuru, prosseguiu, assumindo o andar de um elefante enfurecido. Todos os pontos do horizonte estavam cheios com o clangor de conchas e os repiques altos de baterias e os rugidos leoninos de heróis. Procedendo com face para o oeste para o lugar designado, com teu filho em seu meio, eles se espalharam para todos os lados quando eles o alcançaram. Aquele era um excelente tirta no lado sul do Sarasvati. O terreno lá não era arenoso e foi, portanto, escolhido para o combate. Vestido em armadura, e armado com sua massa de espessura gigantesca, Bhima, ó monarca, assumiu a forma do poderoso Garuda. Com proteção para a cabeça firmada em sua cabeça, e usando uma armadura feita de ouro, lambendo os cantos de sua boca, ó monarca, com olhos vermelhos de raiva, e respirando pesadamente, teu filho, naquele campo, ó rei, parecia resplandecente como o dourado Sumeru. Erguendo sua massa, o rei Duryodhana de grande energia, lançando seus olhares em Bhimazena, desafiou-o para o combate como um elefante desafiando o elefante rival. Da mesma maneira, o valente Bhima, pegando sua massa adamantina, desafiou o rei como um leão desafiando um leão. Duryodhana e Bhima, com massas erguidas, pareciam naquela batalha com duas montanhas, com topos altos. Ambos estavam extremamente zangados. Ambos eram possuidores de destreza tremenda. Em combates com a massa, ambos eram discípulos do filho inteligente de Rohini. Ambos pareciam um com o outro em suas façanhas e pareciam com Maya e Vasava. Ambos eram dotados de grande força, ambos pareciam Varuna em realizações. Cada um parecendo Vasudeva, ou Rama, ou o filho de Visravana Ravana, eles pareciam, ó monarca, com Madhu e Kaitaba. Um semelhante ao outro em feitos, eles pareciam com Sunda e Upasunda, ou Rama e Ravana, ou Vali e Sugriva. Aqueles dois opressores de inimigos pareciam com Kala e Mrityil. Eles então correram em direção um ao outro como dois elefantes enfurecidos cheios de orgulho e loucos com furor no outono e ansiando pela companhia de uma elefanta em sua época. Cada um parecia vomitar sobre o outro o veneno de sua ira como duas cobras coléricas. Aqueles dois castigadores de inimigos lançaram os olhares mais raivosos um sobre o outro. Ambos eram tigres da raça Bharata, e possuidores de heroísmo formidável. Em combates com a massa, aqueles dois opressores de inimigos eram invencíveis como leões. De fato, ó touro da raça Bharata, inspirados com desejo de vitória, eles pareciam com dois elefantes furiosos. Aqueles heróis eram insuportáveis, como dois tigres providos de dentes e unhas afiadas. Eles eram como dois oceanos intransponíveis, agitados à fúria e empenhados na destruição de criaturas, ou como dois sóis enfurecidos nascidos para consumir tudo. Aqueles dois poderosos guerreiros em carros pareciam como uma nuvem do leste e uma nuvem do oeste agitadas pelo vento, rebombando terrivelmente e despejando torrentes de chuva na estação chuvosa.
Aqueles dois heróis poderosos e de grande alma, ambos possuidores de grande esplendor e refulgência, pareciam com dois sóis surgidos na hora da dissolução universal. Parecendo com dois tigres enraivecidos ou com duas massas de nuvens rebombando, eles ficaram tão contentes como dois leões de juba. Como dois elefantes zangados ou dois fogos ardentes, aqueles dois de grande alma pareciam com duas montanhas, com topos altos. Com lábios inchados de raiva e lançando olhares sagazes um sobre o outro, aqueles dois de grande alma e melhores dos homens, armados com maças, enfrentaram um ao outro. Ambos estavam cheios de alegria, e cada um considerava o outro como um oponente digno. Duryodhana e Wrikudara então pareciam dois cavalos vistosos relinchando um para o outro, ou dois elefantes barrindo um para o outro. Aqueles dois principais dos homens então pareciam resplandecentes como um par de daitias cheios de poder. Então Duryodhana, ó monarca, disse essas palavras orgulhosas para Yudhishthira no meio de seus irmãos e de Krishna de grande alma e rama de energia incomensurável, protegidos pelos Kaikeyas e os Sanjayas e os Panchalas de grande alma. Vejam vocês com todos esses principais dos reis, sentados juntos, essa luta que está prestes a ocorrer entre Bhima e eu. Ouvindo essas palavras de Duryodhana, eles fizeram como pedido. Então aquela grande multidão de reis se sentou e foi vista parecer radiante como um conclave de celestiais no céu. No meio daquela multidão poderosamente armado e belo irmão mais velho de Keshava, ó monarca, quando ele se sentou, foi reverenciado por todos em volta dele. No meio daqueles reis, Valadeva vestido em mantos azuis e possuidor de uma cor clara parecia belo como a lua cheia circundada à noite por milhares de estrelas. Enquanto isso aqueles dois heróis, ó monarca, ambos armados com maças e ambos insuportáveis por inimigos permaneceram lá, aguilhando um ao outro com palavras ferozes. Tendo se dirigido um ao outro em palavras desagradáveis e amargas, aqueles dois principais dos heróis da linhagem de Kuru se posicionaram, lançando olhares furiosos um sobre o outro, como Chakra e Vritra em luta. Capítulo 56. Bhima lembra Duryodhana de seus maus feitos. Vaisampayana disse: no início, ó Janamejaya, um violento combate verbal teve lugar entre os dois heróis. Com relação a isso, o rei Dhritarashtra, cheio de angústia, disse isso: ó, que vergonha para o homem que tem semelhante fim. Meu filho, ó o impecável, era o senhor de 11 chamos de tropas. Ele tinha todos os reis sob seu comando e desfrutava da soberania da terra inteira. Pai, ele que tinha sido assim era agora um guerreiro procedendo para a batalha a pé, colocando sua massa nos ombros. Meu pobre filho, que antes era o protetor do universo, estava agora ele mesmo sem proteção. Pai, ele, naquela ocasião, teve que proceder a pé, com sua massa no ombro. O que isso pode ser exceto destino? Pai, ó Sanjaya, grande foi a aflição que foi sentida por meu filho nessas circunstâncias. Tendo proferido essas palavras, aquele soberano de homens, afligido com grande dor, ficou silencioso. Sanjaya disse, de voz profunda como uma nuvem, Duryodhana então rugiu de alegria como um touro. Possuidor de grande energia, ele desafiou o filho de Prita para a batalha. Quando o rei de grande alma dos Kurus assim convocou Bhima para o combate, diversos presságios de um tipo terrível se tornaram visíveis. Ventos violentos começaram a soprar com barulhos altos a intervalos, e uma chuva de pó caiu. Todos os pontos do horizonte ficaram envolvidos em uma escuridão densa. Raios de ribombo alto caíram por todos os lados, causando uma grande confusão e fazendo os próprios cabelos se arrepiarem. Centenas de meteoros caíram, irrompendo com um barulho alto do céu. Raul engoliu o sol muito inoportunamente, ó monarca. A terra com suas florestas e árvores tremeu muito. Ventos quentes sopraram, carregando chuvas de seixos ao longo do solo. Os topos de montanhas caíram na superfície da terra. Animais de diversas formas foram vistos correr em todas as direções.
Chacais terríveis e ferozes, com bocas flamejantes, uivavam em todos os lugares. Estrondos altos e terrificantes eram ouvidos por todos os lados, fazendo os cabelos se arrepiarem. Os 4 quadrantes pareciam estar em chamas e muitos eram os animais de mau presságio que ficaram visíveis. A água nos poços por toda parte se elevou por iniciativa própria. Sons altos vieram de todos os lados, sem, ó rei, criaturas visíveis para proferi-los. Vendo esses e outros presságios, Vrikudara disse para seu irmão mais velho, o rei Yudhishthira o justo: esse Suyoddhana de alma perversa não é competente para me vencer em batalha. Eu hoje vomitarei aquela ira que eu venho nutrindo por um longo tempo nos recessos secretos do meu coração, sobre esse soberano dos Kuros como Arjuna jogando fogo sobre a floresta de Kandava. Hoje, ó filho de Pandu, eu extrairei o dardo que se encontra fincado no teu coração. Matando com minha massa esse canalha pecaminoso da família de Kuru, eu hoje colocarei em volta do teu pescoço a guirlanda da fama. Matando esse indivíduo de feitos pecaminosos com minha massa no campo de batalha, eu irei hoje, com essa minha massa mesmo, quebrar seu corpo em 100 fragmentos. Ele não terá que entrar novamente na cidade que recebeu o nome de Elefante. A colocação de cobras em nós enquanto nós estávamos dormindo, o ato de dar veneno a nós enquanto nós comíamos, o lançamento de nosso corpo à água em Pramanakoti, a tentativa de nos queimar na casa de Laka, o insulto feito a nós na assembleia, o roubo de todas as nossas posses, o ano inteiro vivendo escondidos, nosso exílio nas florestas, ó o impecável, de todos esses infortúnios, ó o melhor da linhagem de Bharata, eu irei hoje alcançar o fim, ó o touro da linha de Bharata. Matando esse canalha, eu irei, em um único dia, saldar todas as dívidas que eu tenho com ele. Hoje, o período de vida desse filho perverso de Dhritarashtra, de alma impura, alcançou seu fim, ó o chefe dos Bharatas. Depois desse dia ele não verá outra vez seu pai e mãe. Hoje, ó monarca, a felicidade desse rei pecaminoso dos Kurus acaba. Depois desse dia, ó monarca, ele não lançará outra vez seus olhos na beleza feminina. Hoje essa desgraça da linha de Santanu dormirá no solo nu, abandonando seu ar vital, sua prosperidade, e seu reino. Hoje o rei Dhritarashtra também, sabendo da queda de seu filho, se lembrará de todos aqueles maus atos que nasceram do cérebro de Shakuni. Com essas palavras, ó tigre entre reis, Vrikudara de grande energia, armado com massa, se posicionou para a luta, como o chakra desafiando Asura Vritra. Vendo Duryodhana também posicionado com massa erguida como um monte Kailasa agraciado com seu topo, Vimazena, cheio de raiva, mais uma vez se dirigiu a ele, dizendo: lembre daquela má ação tua e do rei Dhritarashtra que aconteceu em Varanavata. Lembre de Draupadi que foi maltratada, enquanto em seu período, no meio da assembleia. Lembre da privação do rei por meio dos dados por tu mesmo e o filho de Subala. Lembre daquele grande infortúnio sofrido por nós, por tua causa, na floresta, como também na cidade de Virata, como se nós tivéssemos entrado no útero mais uma vez. Eu me vingarei deles todos hoje. Por boa sorte, ó tu de alma má, eu te vejo hoje. É por tua causa que aquele principal dos guerreiros em carros, o filho de Ganga, de grande destreza, derrubado pelo filho de Ajnasena, dorme em uma cama de flechas. Drona também foi morto, e Karna, e Shalya de grande heroísmo. O filho de Subala Shakuni, também, aquela raiz dessas hostilidades, foi morto. Ouviu Pratikami, que tinha agarrado os cabelos de Draupadi, foi morto. Todos os teus bravos irmãos também, que lutaram com grande coragem, estão mortos. Esses e muitos outros reis estão mortos por tua falha. A ti também eu matarei hoje com minha massa. Não há a menor dúvida nisto. Enquanto Vrikudara, ó monarca, estava proferindo essas palavras em voz alta, teu filho destemido de destreza verdadeira respondeu a ele, dizendo: qual a utilidade de tal jactância elaborada? Lute comigo, ó Vrikudara. Ó patife da porraça, hoje eu destruirei teu desejo de batalha.
Viu como tu és, saiba que Duryodhana não pode, como uma pessoa ordinária, ser assustado por uma pessoa como tu. Por muito tempo eu tenho nutrido esse desejo. Por muito tempo esse desejo esteve em meu coração. Por boa sorte os deuses finalmente o realizaram, um combate de massas contigo. Qual a necessidade de longos discursos e jactância vazia, ó tu de alma perversa? Realize essas tuas palavras em ações. Não demore em absoluto. Ouvindo essas palavras dele, os Somacas e os outros reis que estavam presentes lá todos as aplaudiram muito. Aplaudido por todos, o cabelo de Duryodhana se arrepiou de alegria e ele colocou firmemente seu coração na batalha. Os reis presentes animaram novamente teu filho colérico com aplausos, como pessoas excitando um elefante enfurecido para um combate. Vrikudara de grande alma, o filho de Pandu, então, erguendo sua massa, avançou furiosamente no teu filho de grande alma. Os elefantes presentes lá barriram alto e os corcéis relincharam repetidamente. As armas dos Pandavas que ansiavam pela vitória resplandeceram por iniciativa própria.